Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós estamos já há vários anos estudando esse livro e nós estamos no capítulo 26. Estamos na última parte do capítulo 26. É um capítulo que mostra o modo como Isaac conquistou proteção, descanso e prestígio na terra das suas peregrinações. Ele, como sucessor de Abraão, o capítulo 26 foi escrito com o objetivo de mostrar isso, que Isaac era o sucessor de Abraão. E nós temos destacado a importância dessa realidade, de Isaac ser o sucessor de Abraão, porque Abraão, ele não era o receptáculo apenas de bênçãos materiais de Deus, que precisava de um herdeiro para ficar com essas bênçãos materiais de Deus. Isaac também recebeu bênçãos espirituais de Deus, que envolviam todas as famílias da terra. Nós temos destacado aqui um dos aspectos da promessa de Deus dirigida a Abraão, que dizia o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, explica que com essas palavras Deus estava pré-anunciando o evangelho a Abraão, porque as famílias da terra seriam abençoadas por meio de um descendente que viria da linhagem de Abraão. Daí a necessidade de existir, de haver um herdeiro das bênçãos de Abraão. Alguém que desse continuidade à receptação das bênçãos. E nós encontramos então no capítulo 26, Isaac como o herdeiro dessas bênçãos. Claro, Abraão, nós aprendemos, já estudamos outros textos aqui que falam disso. Abraão teve vários filhos, alguns deles não sabemos, a maior parte deles nem sabemos os seus nomes. Mas Isaac foi o herdeiro das bênçãos inclusive bênçãos espirituais. Bênçãos inclusive essa que eu mencionei: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. De modo que a bênção caminhou. A bênção atingiu mais uma geração e ela vai continuar caminhando, ela vai perpassar gerações, até que o Senhor Jesus virá ao mundo, da descendência de Abraão, da linhagem de Isaac, de Jacó, de Judá, de Davi. E vindo ao mundo então, ele, como Messias prometido, da descendência de Davi, descendente de Abraão, ele então trará bênçãos sobre todas as famílias da terra, pessoas de todas as etnias que crerão nele e o receberão e serão salvas pela fé nele. E nós temos estudado essa trajetória da história da redenção, a história da salvação da humanidade. Nós estamos, por assim dizer, no segundo capítulo dessa história. Já vimos o primeiro capítulo, aqui com o chamamento, o chamado, a vocação de Abraão e o enunciado das bênçãos por parte de Deus prometidas a ele. E agora vemos aqui Isaac, o seu herdeiro. E estamos aí no capítulo 26, hoje nós vamos caminhar pelos versículos 26 a 35. É um texto fácil, de simples compreensão. Os irmãos vão entender o texto tão logo lerem o texto, e nós vamos fazer alguns destaques aqui para que os irmãos o compreendam melhor e também nós possamos extrair algumas lições importantes para a nossa realidade presente a partir desses versículos. Então diz assim, Gênesis 26, versículos 26 a 35. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais, e me expulsastes do vosso meio.
Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Irmãos, o objetivo dessa passagem, nós temos destacado isso, é mostrar que Isaque é o segundo Abraão, é o Abraão Júnior. E nós percebemos isso aqui nesse texto, no texto que nós lemos em particular, nós percebemos isso no fato dessa história que é vivenciada aqui por Isaque, narrada nesses versículos 26 a 35, essa história é praticamente uma repetição quase idêntica, impressionante a semelhança. É uma repetição praticamente idêntica ao que aconteceu com o próprio Abraão no capítulo 21. Cerca de 60 anos antes dos episódios aqui narrados. Nós aprendemos, quando lemos o capítulo 21, e eu já preguei sobre esse capítulo há bastante tempo atrás aqui com os irmãos, nós aprendemos que o mesmo aconteceu com Abraão. Ele também recebeu a visita de Abimeleque, também recebeu a visita do seu comandante dos seus exércitos, Ficol. Também foi feita uma proposta a Abraão, por esses dois personagens, Abimeleque e Ficol, foi feita uma proposta de um pacto, de fazerem um pacto de não agressão, porque estavam com medo do grande poder e da grande força de Abraão. Também celebraram ali esse pacto, e Abraão também deu nome ali ao lugar, ali ao poço ali, de Berseba também. Então a semelhança é muito grande, tanto que os críticos liberais dizem que na realidade esses fatos nunca ocorreram e que são autores diferentes, narrando a mesma história em momentos diferentes aí do tempo aí do seu registro. Mas não, nós sabemos que nada disso é verdade, estamos diante da palavra de Deus. Tudo que é narrado aqui é história, tudo que de fato aconteceu. E o autor bíblico, ele quer mesmo mostrar a extrema semelhança entre o que aconteceu com Abraão e o que aconteceu com Isaque, por uma razão muito simples. Ele quer provar a sua tese. Ele quer dizer: vejam, observem que fantástico isso. Isaque é realmente o herdeiro de Abraão. Isaque é realmente o segundo Abraão. Tanto que até mesmo as experiências de Abraão, esse homem vivencia. A história de Abraão, os caminhos que Abraão palmilhou, esse homem também palmilha. O que nós estamos vendo aqui, portanto, é um Abraãozinho, é um segundo Abraão, passando pelas mesmas circunstâncias pelas quais o seu pai passou. Então nós encontramos essa realidade muito clara aqui na semelhança, na extrema semelhança dessa narrativa com aquela que é registrada no capítulo 21. Os irmãos, eu não vou ler o capítulo 21 agora, o capítulo 21, versículos 22 a 34, os irmãos depois em casa, capítulo 21, de 22 a 34, podem depois fazer as comparações e ficarão impressionados com a semelhança da narrativa, a semelhança da história. Outro fator interessante a observar aqui, vocês podem observar o que é dito
dito no versículo 29, quando Abimeleque diz que Isaque era o abençoado do Senhor. Abimeleque diz: tu és agora o abençoado do Senhor. É como se alguém de uma outra etnia, e é isso de fato que acontece aqui, alguém estranho ali, a família da santa semente, reconhecesse: olha, Abraão foi o homem que recebeu as bênçãos, agora esse homem é você, ele diz. E nós percebemos também isso acontecendo por causa da menção do poço de Berseba. E nós encontramos aqui Isaque dando nome ao poço. Ele dava nomes aos poços, os mesmos nomes que seu pai tinha dado, para mostrar essa conexão. E essa história mostra isso acontecendo novamente. Abraão deu o nome de Berseba, aquele poço, no capítulo 21, versículos 30 e 31. Aqui acontece novamente nessa história, o finalzinho, aí no versículo 33 do capítulo 26, nós vemos: ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba. E aí diz que é o nome daquela cidade até o dia de hoje, aí da perspectiva do escritor. Então, tudo isso mostra essa forte conexão entre Isaque e seu pai Abraão. Outro fator importante é mostrar, e aqui os irmãos têm acompanhado isso bastante, mostrar como Isaque, que já tinha obtido proteção, que já tinha obtido descanso, nós estudamos essas duas partes, como ele obteve proteção e como ele obteve descanso naquela terra. Agora é mostrar como ele obteve prestígio naquela terra. E é importante isso, porque todo esse cenário de proteção, esse cenário de descanso, esse cenário de prestígio, forma o contexto dentro do qual a família vai funcionar. A família vai funcionar dentro desse contexto, ou seja, eles estão ali protegidos pelo Senhor, prosperando bastante, estão ali tendo o cuidado do Senhor à sua volta. Eles agora acabam de fazer um pacto de não agressão com pessoas que eram uma ameaça para eles. Esse pacto é feito, e então agora a família, a santa semente, vai conseguir se desenvolver, se fixar e viver tranquila naquela terra, dando sequência aí à sua história. E a história vai continuar. No capítulo 27, nós temos mais um avanço na história. Um outro personagem começa a ocupar o palco da história, que é aquele que vai herdar as bênçãos de Isaque. É aquele que é o terceiro Abraão. É aquele que é o segundo Isaque, Jacó, que será o patriarca das 12 tribos. E isso nós vamos aprender a partir já do capítulo 27, que está se aproximando aos pouquinhos. Nós temos, inclusive, nos versículos 34 e 35 do capítulo 26, nós temos nesses dois versículos um ganchinho, um gancho literário que vai explicar por que Jacó foi enviado, foi instado a procurar esposas na família de Rebeca, em Harã. Nós vamos aprender por quê. Nós vemos aqui nos versículos 34 e 35, que as esposas de Esaú foram encontradas lá em Canaã, entre os heteus ali. E isso trouxe grande amargura para Rebeca. Então ela disse: olha, eu não quero que as minhas outras noras sejam dessa estirpe. Eu não quero que sejam desse povo. Eu quero que as minhas noras, as minhas outras noras, sejam da minha família lá de Harã. E então Jacó, por causa disso, do desgosto da sua mãe, entre outras coisas, há outros fatores também, mas por causa do desgosto de sua mãe, ele vai procurar esposas em Harã. E ele encontra então 4 mulheres, 2 esposas e 2 servas das suas esposas. E essas 4 mulheres são as mães das 12 tribos de Israel. E assim nós vemos a história caminhando. As sementes da nação de Israel sendo lançadas, o povo de Israel surgindo, e é importante o surgimento desse povo, porque a salvação vem dos judeus, é necessário o surgimento desse povo.
tudo que estamos vendo aqui é Deus escrevendo a história, é Deus compondo cada capítulo da história. Tudo com o objetivo até aqui de formar um povo, o povo judeu, porque o seu plano envolve fazer com que a salvação seja procedente dos judeus. Jesus, o nosso Salvador, veio desse povo, o Salvador prometido era judeu. Muito bem, embora esse capítulo tenha esses objetivos todos, e eu tenho falado bastante sobre isso aos irmãos, eu tenho destacado muito o objetivo das passagens específicas de Gênesis para os irmãos, eu tenho procurado destacar isso, qual é o objetivo literário disso, quais são as razões teológicas dessa passagem, desse parágrafo, desse trecho. Nós temos feito isso bastante, porque eu não quero que os irmãos tenham as impressões erradas acerca do livro. Embora esses sejam os objetivos aqui que eu mencionei para vocês, é possível nós percebermos nesse texto outras lições. Há lições que brotam do texto, e que são lições que não estavam necessariamente na mente do autor bíblico como alvo ensinar. Ele não sentou ali na sua mesa, né, e pegou ali o seu material de escrita, pensando, eu vou dar lições nesse campo para os meus leitores, a partir desse texto que eu vou escrever. Não. Nem sempre essas lições são a meta do escritor, são a meta didática do escritor. Mas na medida em que nós vamos lendo o texto, nós percebemos que o escritor bíblico, movido pelo Espírito Santo, ele mostra certas posturas que ele aprova. Certas posturas, certas realidades, certos modos de agir, que o autor bíblico descreve com aprovação. Ele descreve essas coisas dizendo silenciosamente, vejam a postura desse homem que é o escolhido de Deus. Vejam como esse homem se comportou nesse momento, esse que é o homem abençoado por Deus, o escolhido por Deus, vejam a maneira como ele se comportou nesse momento. E nós percebemos isso, algumas vezes esses homens cometem erros, e o escritor bíblico coloca a reprovação desses erros, muitas vezes até na boca dos incrédulos. E nós lemos e concordamos com os incrédulos, dizendo, de fato, esse incrédulo, esse personagem incrédulo está certo em reprovar a atitude desse homem, ainda que ele seja o escolhido de Deus, o homem abençoado por Deus. Esse incrédulo que aparece aqui no texto e que reprova o que ele fez, tem razão, e nós vemos isso. Então o escritor bíblico faz ali as suas reprovações a partir desses recursos. Mas nós encontramos outras ocasiões em que o modo como as pessoas se comportam são aprovadas pelo texto de modo tácito. E nós percebemos isso aqui. Nós percebemos que o modo como Isaac age, as coisas que acontecem com Isaac aqui, envolvem verdades e envolvem lições que nós devemos captar. E não é necessário muito esforço para captá-las. E eu quero destacá-las aqui para os irmãos. Mais uma vez, o autor bíblico, quando escreveu, não tinha por objetivo destacar essas lições. Essas lições brotam do texto com naturalidade e nós então podemos colhê-las. São frutos adicionais. São frutos que brotam enquanto a narrativa vai fluindo. E nós podemos colher esses frutos adicionais, sem perder de vista o objetivo ou os objetivos principais do escritor. E quais são as lições, esses frutos adicionais que brotam desse texto quando nós o lemos? Bem, eu quero apontar para os irmãos aqui alguns conselhos, algumas orientações a partir dessa história, algumas orientações no campo, no modo como nós devemos nos relacionar com as pessoas. Há outras realidades que podemos destacar aqui, mas eu quero apontar essas coisas para os irmãos, dando a este estudo nosso uma dimensão fortemente pastoral.
Nós podemos nos apegar a aspectos teológicos aqui, e temos feito isso várias vezes. Podemos nos apegar a aspectos literários aqui e nos concentrarmos continuamente nas lições relacionadas ao objetivo central da Escritura aqui, esses objetivos que eu já mencionei, a continuidade da semente santa. Mas eu quero dar a esse trecho aqui, fazer em face desse texto, uma abordagem mais pastoral, para que os irmãos detectem aqui, a partir desse texto, algumas orientações, possam colher desse texto algumas orientações importantes, ligadas ao modo como devemos nos relacionar com as pessoas, nos diversos dramas, nos diversos contornos que o drama humano tem que vivenciar muitas vezes. Nós vemos aqui Isaac recebendo alguém que a princípio foi extremamente amigo, um grande protetor, alguém que o auxiliou grandemente, mas que num dado momento o expulsou e o hostilizou, mostrando rancores e chegando a colocá-lo para fora dos seus domínios. Como esse homem vai se relacionar, vai lidar com Abimeleque, que agora se aproxima dele, querendo fazer as pazes? Como escolhido de Deus, como aquele que dá sequência à bênção de Deus, como ele age em face disso? Nós podemos ver isso aqui e extrair daqui alguns conselhos importantes, algumas orientações importantes para a nossa vida. Eu selecionei 3 e eu quero enunciá-las aqui. A primeira delas é a seguinte: seja indulgente, relevando ofensas passadas. O que é ser indulgente? O que significa essa palavra? Indulgente. O homem indulgente é o homem perdoador. É o homem disposto a perdoar mesmo as ofensas, os males mais graves que foram perpetrados contra ele. Este é o homem indulgente. O homem indulgente, ele conhece o tamanho da injustiça que foi feita contra ele. Ele consegue medir o tamanho da maldade. Ele não é tolo, ele não é cego, ele não é bobo. Ele sabe, ele conhece o tamanho do mal e a dimensão exata da injustiça que foi praticada contra ele. Ele sabe disso, mas ele tem uma disposição perdoadora. Ele é indulgente, relevando ofensas passadas. E nós percebemos essa realidade, nós notamos essa virtude aqui, expressa na história aqui por Isaac, nos versículos 26 a 31. E nós vamos ver esses versículos cuidadosamente, como Isaac, o herdeiro das bênçãos, o herdeiro da promessa, como ele lidou com Abimeleque, um homem que o prejudicou, que o decepcionou tanto. Nós aprendemos que ele foi indulgente, relevando ofensas, graves ofensas passadas. E nós, como crentes, como pessoas que deixam ou querem deixar que a Bíblia molde o nosso modo de pensar, molde o nosso caráter, molde as nossas reações, molde o modo como nos relacionamos com os outros. Nós que somos crentes, temos que perceber essa mensagem implícita aqui. Implícita, quase explícita aqui, dizendo, a palavra de Deus dizendo, vejam como o herdeiro das promessas agiu, vocês também devem agir assim. Essa não é a mensagem central do texto, mas é uma segunda voz que clama. É como se o texto fosse um conjunto de vozes cantando, e no meio dessas vozes que vão cantando, nós percebemos ali um cantor meio que obscuro nesse conjunto que é o texto, cantando essa melodia, cantando essa letra, dizendo, vocês também devem ser indulgentes, perdoadores em relação àqueles que realizam, que perpetram ofensas e males contra vocês. Há uma segunda lição
que está nos versículos 32 e 33. É um conselho, é uma lição transformada em conselho. E é a seguinte: celebre e perpetue. É importante isso. Os dois verbos, os dois comandos, os dois imperativos que integram esse conselho devem ser gravados em nossa mente. Eles são relevantes porque nós podemos percebê-los no texto. Não são invenções. Eles estão presentes no texto, a ideia deles está presente no texto. Celebre e perpetue a reconciliação em sua memória, em sua mente. Não fique levantando na sua memória, na sua mente, as falhas do passado. Celebre, se alegre, comemore e perpetue a reconciliação em sua mente, em sua lembrança, em sua memória. Use algum mecanismo para fazer com que não a ofensa fique gravada em sua mente sempre. Mas trabalhe, crie mecanismos, crie recursos para fazer com que a reconciliação seja recordada sempre, perpetuamente em sua lembrança. E em terceiro lugar, o terceiro conselho está nos versículos 34 e 35, que é um conselho meio desanimador, talvez, mas que é o seguinte: prepare-se para novos dissabores no campo de relacionamentos. Prepare-se para novos dissabores no campo de relacionamentos, no campo dos relacionamentos, no campo relacional. Sempre existirão dissabores nesse campo. Nós não estamos no céu. Nós sempre encontraremos dissabores no nosso trato com as pessoas. A realidade neste mundo é assim. Nós nunca conseguiremos uma perfeição absoluta no trato, no relacionamento uns com os outros. Isso nunca vai acontecer. Sempre teremos dissabores e tristezas no trato com as pessoas que nós conhecemos. A história do capítulo 25, que é uma história em que predominam bênçãos sobre Isaac, é uma história que termina de forma feia. Não termina de forma bonita essa história. O texto termina no versículo 35, falando sobre amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Era um capítulo que tinha tudo para acabar com um lindo fundo musical. E foram felizes para sempre. E o capítulo termina e todo mundo alegre, feliz. Isaac se reconciliou com seu velho amigo Abimeleque. Ele está agora desfrutando de descanso, de proteção, de paz, vários poços abertos, água em abundância, riquezas, plantações, gado, e foram felizes para sempre. Mas o capítulo não termina assim. O capítulo termina com duas noras ruins. Duas mulheres que nós não sabemos, os detalhes não são dados. Elas se chamavam Judite e Basemate. Essas duas mulheres foram uma cruz. Elas transformaram a vida de Isaac e Rebeca num inferno. Grande amargura de espírito essas mulheres trouxeram para a vida desse casal. E o capítulo termina assim. Que pena, capítulo tão bonito, mas terminou assim. Tem que ter uma nora. Está tudo bem na vida, mas tem que ter uma nora. Não é sogrinhas, mas tem que ter uma sogra também às vezes. Tem que ter uma sogra. Está tudo bem, estamos bem, tudo feliz, mas tem que ter uma sogra, tem que ter uma nora, tem que ter um genro. Olha aí.
Hã? Não tem jeito. E nós vemos isso acontecendo aqui nesse capítulo. A Bíblia nos mostra um cenário extremamente realista. Não há Nárnias na Bíblia. Né? Não existem terras médias. Não existem paraísos ilusórios. Não, nós aprendemos na Bíblia como realmente a vida é neste mundo. E aprendemos com isso como devemos viver num mundo assim. Vamos então olhar o primeiro conselho. Seja indulgente, relevando ofensas passadas. Andem comigo, caminhem comigo agora sobre essa estradinha. A estradinha dos versículos 26 a 31. Eu quero convidar vocês para esse passeio. Vamos passear sobre esses versículos. Vocês vão andar comigo sobre esses versículos, ecoando em sua mente, enquanto nós caminhamos, enquanto nós palmilhamos essa pequena estradinha dos versículos 26 a 31, tenham em mente esse conselho. Seja indulgente, relevando ofensas passadas. Esse é o fundo musical que vai acompanhar a nossa trajetória sobre esses versículos enquanto estivermos caminhando sobre eles. Então venham comigo, vamos passear sobre esses versículos. O texto diz assim, versículo 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Os irmãos devem se lembrar que no próprio capítulo 26, nós conhecemos esse Abimeleque. No capítulo 21, já mencionei, há também um Abimeleque, mas não é esse Abimeleque que aparece aqui. Tem também, é mencionado também no capítulo 21, um general chamado Ficol, mas não é esse general mencionado aqui. Como eu disse a princípio, nós estamos separados aqui, o capítulo 26 do 21, estão separados por cerca de 60 anos. Então aqueles personagens que estiveram com Abraão no capítulo 21, o Abimeleque e o Ficol dos dias de Abraão, já certamente faleceram. São outros Abimeleque e Ficol que estão aqui. E alguém pode dizer, mas pastor, é muita coincidência terem os mesmos nomes. Isso acontece, é muito provável que isso acontece aqui no texto, porque Abimeleque não seria um nome próprio, seria um título, Abimeleque. Abimeleque literalmente significa meu pai é rei. Abimeleque, meu pai é rei. E pode ser então que esse não fosse um nome próprio, fosse como Faraó. Faraó não é um nome próprio. Mas nós não sabemos o nome do faraó do Êxodo. Só o conhecemos como Faraó, que não é nome próprio. É um título. Aqui pode ser também assim. Pode ser que os reis dos filisteus recebessem esse título, Abimeleque. E Ficol, pode ser que Ficol fosse também um título aplicado ao comandante dos exércitos filisteus. Por isso a repetição desses nomes aqui, que não seriam nomes próprios, mas sim títulos. Vejam, o texto diz, de Gerar foram ter com ele Abimeleque. Nós o conhecemos Abimeleque a partir do versículo 11, ou antes disso já o conhecemos, mas a benevolência de Abimeleque nós conhecemos no versículo 11. Vejam no versículo 11 a benevolência inicial de Abimeleque. Diz assim, e deu esta ordem, Abimeleque dando a ordem, a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Abimeleque deu essa ordem, protegendo Isaque. Os irmãos conhecem a história, o que aconteceu que levou Abimeleque a dar essa ordem. E, no entanto, no versículo 16, vejam o que ele diz, versículo 16, disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós. É uma expulsão. Ele está expulsando Isaque. Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Eu estou com medo de você, eu não confio em você, eu não me sinto seguro com você por perto, você está expulso das nossas terras. E Isaque teve que ir embora. Então nós encontramos isso, essa é a situação aqui do versículo 16, que é assim que as coisas ficaram entre eles dois, entre Abimeleque e Isaque. E no texto que estamos estudando, isso vai mudar. Eles eram grandes amigos,
Abimeleque protegeu Isaac, mas agora no 16 ele expulsou Isaac, dizendo: olha, eu não confio em você, você é um perigo para mim, suma das minhas terras. E Isaac foi expulso com sua família. Agora, o que acontece? Abimeleque se reaproxima. E vejam a sequência. Seu amigo Auzate, aqui a palavra amigo é na realidade um termo que deve ser entendido de forma técnica. Não é que ele era um colega, um amiguinho ali do rei, não. O amigo aqui é um conselheiro. A palavrinha amigo. O amigo Auzate era um conselheiro do rei. Pertencia à corte. Existe um estudo, eu encontrei num comentário um estudo feito em 1989, que diz que esse título amigo tem o sentido técnico, tinha o sentido técnico, aqui traduzido como amigo, né? Tinha o sentido técnico de um supervisor dos campos e das plantações do rei. Então esse Auzate era, na verdade, uma espécie de ministro da agricultura. Alguém assim. O rei, então, Abimeleque, ele chamou o seu ministro e conselheiro, o ministro da agricultura, e foi visitar Isaac. Havia nessa visita interesses ligados às plantações, à economia do país, aos suprimentos do país, às reservas do país. Por isso ele leva o seu ministro ali da agricultura, para acompanhá-lo, seu conselheiro, para acompanhá-lo naquela conversa que ele quer ter com Isaac. Vejam o grande prestígio que Isaac adquire aqui. E vejam a sequência. E ficou comandante do seu exército. O que nós temos aqui? Nós temos 2 ministros junto com o rei. Temos o ministro da agricultura, porque a conversa tinha relações com a economia, com o suprimento, com as reservas de alimento do país, e a conversa tinha a ver com a segurança do país. Vejam isso. Isaac certamente estava ocupando uma posição assustadoramente alta para que esse rei fizesse isso. Ele diz: olha, nós temos aqui um homem que é uma potência. O seu clã, os seus bens, os seus servos, as suas riquezas, esse homem é uma grande potência. E nós temos que fazer uma aliança com esse homem. Porque se ele se insurgir contra nós, nós estaremos comprometidos no campo do abastecimento, ele poderá tomar as nossas colheitas, e nós estaremos comprometidos no campo da segurança. Os nossos exércitos não serão capazes de conter a fúria de um homem como esse. Então nós percebemos nesse versículo, nessa comitiva descrita nesse versículo, o tamanho da grandeza que Isaac conquistou. E vejam a sequência, continuemos agora, vejam aí o versículo 27, vejam como Isaac os recepciona. Disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Ele está bravo, ele não os recepciona com muita simpatia. Por que viestes a mim? É uma pergunta retórica. Ele está dizendo: o que vocês vieram fazer aqui? Nós falaríamos assim, dessa forma: o que vocês vieram cheirar aqui? Nós diríamos assim: o que vocês vieram fazer aqui? O que vocês querem? É uma recepção grosseira, hostil. E ele diz, ele os acusa de 2 coisas. Ele diz: pois me odiais, vocês me odeiam, e mais, vocês me expulsaram do meio de vocês. Vocês disseram para mim: não queremos nada com você, suma do nosso meio. E agora, quem está dizendo isso sou eu. Com essa pergunta, o que vocês querem aqui? Por que vocês vieram aqui? Eu estou indiretamente dizendo a mesma coisa. Não quero nada com vocês. Eu não quero relacionamento, aproximação nenhuma com vocês. Eu sei que vocês não gostam de mim.
Eu sei disso. Isso já ficou muito claro, que vocês não se simpatizam comigo. Isso já está mais do que óbvio. Eu sei que vocês me odeiam. Gente de vocês vivem atulhando os meus poços. Eu já saí várias vezes de lugares onde eu havia me fixado, e eu tive que sair para não ter problemas maiores com os pastores do meio de vocês. Vocês já roubaram poços que eu fiz, que eu construí. Vocês já entulharam esses mesmos poços, me fizeram ter que sair toda hora dali para cá, de cá para lá. Eu sei que vocês me odeiam, e vocês me expulsaram da terra de vocês. O que vocês querem aqui? Eu não quero nada com vocês. Eu não entendo por que vocês estão me procurando. Eu não tenho nada que conversar com vocês. É interessante, parece que a natureza humana é assim. Se os irmãos olharem Juízes capítulo 11, os irmãos vão ver uma reação idêntica. No capítulo 11 de Juízes, uma reação idêntica por parte de Jefté, um dos famosos juízes de Israel, um dos famosos libertadores de Israel. Parece que isso compõe a nossa natureza, é uma espécie de vingança. A pessoa que nos ofendeu nos procura, e a nossa primeira atitude é fechar as portas. Não? O que você quer aqui? Você vai me procurar para quê? Eu sei que você não gosta de mim, vocês já me prejudicaram. O que vocês vieram cheirar na minha casa? É assim que fazemos. Vejam Juízes 11, versículo 4, uma situação idêntica. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté, da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Está dizendo a mesma coisa que Isaac disse a Abimeleque. Vocês não me odeiam e não me expulsaram? Agora veja a pergunta a seguir: por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Vocês vieram fazer o que aqui? Vocês não me odeiam e não me expulsaram? O que vocês vieram fazer aqui? Essa é a reação natural, é a reação própria da nossa natureza, é em face de pessoas que foram hostis a nós. Mas vejam a sequência do texto. Nós encontramos aqui no versículo 28, o modo como Abimeleque responde a ele. Ele tenta neutralizar esse rancor. Veja a sequência, diz assim: eles responderam: vimos claramente. É dito aqui, notem essa expressão, é interessante aqui, o texto hebraico diz: vendo nós vimos. Em português não dá para traduzir assim, né? Em português não dá para traduzir desse jeito, fica uma tradução feia, né? Vendo nós vimos. Fica redundante, né? Vendo nós vimos. Mas quando o hebraico coloca a expressão desse jeito, vendo nós vimos, ele está dizendo assim: olha, nós vimos claramente. Vendo, nós vimos mesmo. Vendo, nós percebemos com toda a clareza. É nítido para nós. Nós não temos dúvidas disso. Nós vemos claramente que o Senhor é contigo. Há duas coisas que nós percebemos. Primeiro, que o Senhor é contigo. A segunda vai ser mencionada no versículo seguinte, no versículo 29. A primeira é essa: o Senhor é contigo. O que significa isso? Nós percebemos que a presença constante e protetora de Deus está com você. Nós notamos isso claramente. Como? Como vocês perceberam? Tão claramente que a presença constante, protetora de Deus está comigo. E mais, no versículo 29, ele diz: nós percebemos também que tu és agora o abençoado do Senhor. Nós percebemos claramente duas coisas: o Senhor está com você, acompanhando você.
ao seu lado, protegendo e andando com você, e o Senhor também fez de você um receptáculo de bênçãos especiais dele. Nós percebemos isso com toda a clareza. Como eles perceberam isso? Muito simples, muito fácil de saber como isso aconteceu. Olha, eles expulsaram Isaac. Isso não foi suficiente para destruir Isaac. Eles entulharam os poços de Isaac. Isso não foi suficiente para arruiná-lo. Eles fizeram com que ele ficasse migrando de um lugar para outro. Isso não foi suficiente para arruiná-lo. Ao contrário, ele só foi prosperando mais e mais. Cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. Vamos roubar o seu poço. Ele não vai poder alimentar o seu gado e a sua família. Ele vai ser arruinado, não terá água. Não adiantava, ele achava outro poço, outras águas, outras fontes de águas. E Deus ia multiplicando os seus bens, as suas colheitas, o seu gado. E eles tornando cada vez mais poderoso, cada vez mais poderoso. E aqueles filisteus diziam, nós não sabemos mais o que fazer para arruinar esse homem. E quanto mais nós tentamos, mais ele progride. Nós estamos vendo claramente, nós vemos que ele é o abençoado de Deus. Nós não podemos fazer nada contra esse homem. Esse homem prospera e prospera e prospera, independentemente dos males que nós tentamos fazer contra ele. E vejam então, em face disso, dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. É importante observar o significado dessas expressões. Façamos juramento e façamos uma aliança. Essas expressões, na nossa língua, na língua portuguesa, elas não se mostram com toda a força que elas têm na língua original, no texto, na língua hebraica em que o texto foi escrito. Mas aqui a palavra juramento é uma palavra que envolve, é um juramento de maldição. Olha, vamos fazer um juramento de maldição. O que significa isso? É um juramento em que quem quebrar será considerado amaldiçoado. É algo muito sério. Especialmente numa sociedade, numa época, em um contexto fortemente religioso. Olha, nós vamos fazer um juramento de maldição. Um juramento que envolve maldição. Quem quebrar o juramento será maldito, será amaldiçoado pelo seu Deus. É um juramento muito sério. E mais, nós não faremos apenas um juramento, nós faremos uma aliança. E aqui mais uma expressão interessante acontece. Nós vamos cortar uma aliança. Não, o verbo usado não é fazer, é cortar. Nós vamos cortar uma aliança. Essa é a expressão usada quando se fala de celebrar, de perfazer uma aliança no Antigo Testamento. Nós vamos cortar um pacto. E o que é cortar um pacto? Por que o nome é cortar um pacto? Nós aprendemos na história de Abraão o que significa cortar um pacto. A expressão cortar um pacto significava que o pacto era feito cortando animais ao meio. E isso tinha um apelo extremamente violento. Cortar um pacto, ou seja, celebrar uma aliança, cortando animais ao meio, separando as partes, era o mesmo que dizer, olha, a pessoa que quebrar essa aliança, que quebrar esse pacto, deve morrer de forma violenta, como esses animais. Então a proposta feita aqui por essa comitiva que foi visitar Isaac é uma proposta muito séria. Eles querem realmente fazer um pacto que seja intocável. Nós queremos fazer um juramento aqui com você, um juramento que envolva maldição, para que não haja de forma nenhuma o quebrar desse juramento, e queremos cortar uma aliança com você. Queremos cortar uma aliança, significando com isso que essa aliança envolverá toda a ameaça presente no rito de celebração, presente de forma implícita no rito de celebração. Quem quebrar essa aliança deverá morrer de forma violenta. É isso que eles estão propondo para Isaac.
Nós queremos com você uma aliança, um pacto de não agressão, uma amizade intocável, indestrutível, uma amizade protegida para sempre. É o que eles querem aqui. Estavam com medo. Estavam com muito medo. Eles disseram, nós queremos isso. Uma aliança desse nível. E ele diz no versículo 29, continuando aí, explicitando a sua expectativa. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem, nesse ponto Isaac deu uma risadinha. Nesse ponto ele, sim, claro. Vocês só me fizeram bem. Eu deveria agradecer vocês. Muito obrigado. Querem que eu cave mais poços para vocês entulharem? Querem que eu cave mais poços para vocês roubarem? Querem que eu saia de novo dos meus lugares, dos lugares onde eu me fixo, para vocês tomarem o lugar para vocês? Sim, vocês só fazem o bem para mim. Muito. Olha, quem precisa de inimigos tendo vocês como amigos, né? Mas eles fazem isso, eles tentam mitigar a maldade deles, para conquistar Isaac. Eles estão lançando uma nuvem na narrativa. Eles estão lançando uma cortina de fumaça nos olhos de Isaac, para que ele esqueça os males que foram feitos. E estão focalizando nas coisas boas que eles fizeram. Não fizeram coisas boas? Fizeram, Abimeleque fez algo bom. Abimeleque no versículo 11 disse, olha, quem tocar nesse homem na sua família será morto. E ele se focaliza nisso, olha, esqueça os males que os pastores, que os meus pastores, que o meu povo fez com você. Esqueça a expulsão. Aliás, eu só expulsei você. Poderia ter feito muito pior. Poderia ter matado você, tomado a sua esposa. Eu deixei você ir embora sem fazer nada disso. Isaac quase teve que agradecer. Olha, obrigado por não me matar, por não roubar minha esposa, só me expulsaram da minha casa. Obrigado por isso. Mas, ainda que seja absurda essas alegações, só fizemos o bem para você, ele está tentando convencer Isaac de que ele poderia ter sido muito pior. E ele foi, na verdade, benigno. Claro que ele está sendo exagerado aqui. E ele prossegue. Não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Isaac poderia ter argumentado com eles, discutido com eles, dizendo, olha, isso que vocês estão me dizendo não é verdade. Vocês acham que eu sou bobo? Acham que eu sou tolo? Nessas ocasiões é assim que nós fazemos, né? Como é que é? Vocês nunca me fizeram nada de mal. É assim. É assim que vocês avaliam tudo o que aconteceu até aqui. É desse jeito. Vocês não fizeram nada de errado comigo. Eu sou errado. Quando vocês chegaram aqui, e eu disse que vocês me aborrecem, que vocês me expulsaram, eu fui injusto nas minhas acusações. Vocês só me fizeram o bem. É isso. É assim que vocês avaliam a nossa história. Muito bem. Peguem suas coisas e sumam daqui. Eu não quero ver a cara de vocês nunca mais. Não é assim que nós agimos? Não é essa forma natural como nós reagimos, como nós tendemos a reagir? Vocês têm coragem de vir aqui, depois de terem me expulsado e prejudicado. Vocês têm coragem de dizer que nunca me fizeram nada. Vocês têm vergonha na cara? A cara de vocês é a cara de pau. São caras de pau. Vocês deviam ser governador de São Paulo. São caras de pau. Não é possível. Não dá para acreditar. Vocês agora dizem para mim, para fazer um pacto com vocês, porque vocês só me fizeram o bem. Vocês enlouqueceram. Vocês perderam a vergonha. Vocês acham que eu sou louco? Vocês acham que eu sou burro? Vocês acham que eu sou um imbecil? Olha, sumam daqui. Eu tenho um pequeno exército aqui. Se vocês não forem embora agora, eu vou colocar vocês para correr. Podia ter dito isso. Mas é impressionante, é interessante ver o que Isaac faz. E notem, irmãos, Isaac faz o que vai fazer sem precisar fazer o que vai fazer. Abimeleque e seus 2 ministros tinham razão para ter medo. Porque notem, eles certamente, agora entrando aqui a imaginação do pastor, eu vou tentar entrar imaginariamente na mente daqueles homens.
Aqueles homens pensaram assim, eu acho. Antes de saírem de casa e se reunirem e irem até a casa de Isaac, eles pensaram assim. Eles confabularam, eles conversaram assim. Agora isso eu estou inventando, eu estou imaginando, estou achando o que aconteceu, imaginando o que aconteceu. Disseram o seguinte, olha, o que está acontecendo, o modo como Isaac está agindo não é normal. Ele é muito poderoso, ele é muito forte, ele é muito rico. Nós já tínhamos medo dele antes, tanto que eu expulsei das nossas terras porque ele era uma ameaça. Ele era, de acordo com o que Abimeleque fala no versículo 16, ele era muito mais poderoso do que nós, muito mais. Ele está ainda mais poderoso. E curiosamente, esse homem, quando os nossos pastores, o nosso povo, hostiliza esse homem, ele silencia, fecha a boca, recolhe suas coisas e vai embora. Depois nós vamos lá, o nosso povo vai lá, nossos pastores vão lá, prejudicam ele novamente, tomam o poço dele, que ele achou, que ele cavou. Um trabalho imenso, nós falamos aqui sobre os poços naquela região, poços enormes, até de 13 metros, demoravam meses para serem abertos, muitas vezes na rocha. Nós vamos lá e nós tomamos o poço deles, expulsamos Isaac e toda a sua família e todo o seu clã das suas terras, e ele sai, vai embora e não fala nada. Esse homem, ele está guardando muitos rancores dentro dele. Ele está só guardando, só guardando. Ele poderia já na primeira vez reagir e não aceitar nada disso e nos atacar. Mas ele não faz isso. Ele silencia e sai como um cordeirinho. E fazemos de novo mal. E ele não faz nada. Ele reúne sua família e vai embora como um cordeirinho. Esse homem é uma represa de fúria. No momento em que esse homem é inteligente, ele deve estar calculando o momento certo. No momento em que ele se levantar, nós estamos fritos. Eles devem ter dito o ditado que meu pai dizia lá em Minas Gerais. Olha, o bom cabrito não berra. O que significa isso? Meu pai falava isso. O bom cabrito não berra. Carol aprendeu esse ditado em Minas? O bom cabrito não berra. O que significa isso? O homem vingativo e sábio, o homem que é vingativo e é inteligente, ele fica em silêncio, só aguardando o momento certo. Ele é como um cabrito, quietinho, não berra. Mas no momento certo ele vai se levantar. E ninguém vai segurar as suas investidas. Certamente, aqui estou imaginando, é a minha imaginação, não está no texto. É a nova versão granconatiana de Gênesis, né? Mais emocionante talvez, não sei. Mas eu estou imaginando aqui isso. Eles certamente pensaram, nós estamos criando um inimigo poderosíssimo. E nós estamos dando combustível emocional para que esse homem num dado momento exploda. E quando isso acontecer, nós seremos destruídos por ele. Então Isaac certamente tinha muito poder para expulsá-los naquele momento dali, e naquele momento declarar guerra contra eles e tomar suas propriedades de volta, e seus poços de volta, e muito mais. Mas vejam o que ele faz em face daquilo, mesmo em face daquela afirmação absurda que eles só fizeram o bem para ele. O texto diz no versículo 30, então Isaac lhes deu um banquete, e comeram, e beberam. Isso aqui é muito bonito, não é? Não é lindo isso? Eles haviam roubado os poços, expulsado aquele homem e sua família, hostilizado intensamente aquele homem. E o que ele faz aqui? Ele oferece a eles um jantar, ele financia o jantar. Ele paga a carne do churrasco.
Ele financia, ele banca o banquete, ele paga o banquete, ele dá a eles um banquete, ele pega dos seus bens e dá a eles um banquete, e se assenta com eles, e come e bebe com eles. Ele estabelece ali naquele momento a paz. A celebração da aliança começa oficialmente aqui. A celebração do juramento da aliança começam oficialmente aqui, nessa refeição. É uma refeição com muito significado, é uma refeição oficial, é uma refeição cerimonial. Eles estão começando a celebração de uma aliança. Isaac se dispõe a isso, ele diz: não, nós vamos sim fazer isso, nós vamos fazer as pazes. Eu vou dar a vocês um banquete, como sinal da minha disposição pacífica, do estender da minha destra de amizade, do estender do meu perdão, da minha disposição pacífica, benevolente e amiga. Eu vou fazer isso. Ele faz um banquete e eles comem e bebem. E vejam o versículo 31, diz assim: levantando-se de madrugada, juraram. É aquele juramento, o juramento da maldição. Eles fizeram o juramento da maldição, celebraram aquela aliança, cortaram a aliança. E vejam, Isaac os despediu. E vejam, o versículo 29 diz que Abimeleque afirmou o seguinte: nós deixamos você ir em paz. Abimeleque diz. Vejam o que ele faz. Versículo 31, e eles se foram em paz. Vocês alegam que eu fui embora em paz, não é verdade? Ok, eu vou retribuir com a mesma moeda que vocês dizem que me deram. Eu vou dar para vocês. Vocês podem ir em paz. Essa foi a disposição do escolhido de Deus. É a disposição indulgente que releva ofensas passadas. Essa é uma das vozezinhas, um dos apelinhos sutis presentes nesse texto. Moisés, quando escreveu esse texto, ele estava ensinando como se relacionar com os inimigos, não era isso o propósito dele? Os seus objetivos eram outros. Mas nós temos essa pequena voz no texto dizendo: olha, vejam como é o homem favorecido por Deus. Vejam como é o homem que pertence à linhagem santa, à linhagem da salvação. Vejam como ele é. Ele é o homem que faz um banquete para aqueles que o ofenderam, que os recepciona. Ele não é o homem turrão. Me ofenderam? Acabou. Para mim, morreu. Para mim, fez isso? Vocês morreram para mim? Esqueçam que eu existo. Ele não é assim. Essa voz sutil, mais do que sutil no texto, traz um apelo a nós. Não conheço as realidades de vocês todos. Não conheço a história particular de cada um. Mas nós sabemos que no drama humano, na nossa trajetória neste mundo, nós nos deparamos com situações assim. Em que nós somos instados a estender novamente a destra da amizade. E como crentes, como escolhidos de Deus, como os herdeiros das promessas, como devemos agir nessas circunstâncias? A palavra de Deus sussurra, ela não grita nesse texto, ela sussurra, ela cochicha algo aos nossos ouvidos. E o que ela cochicha? Ela cochicha o seguinte: perdoa. 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 É o que ela diz. E nós temos que ouvir essa voz sutil. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Tanto quando ela grita, como quando ela sussurra.
Mas há outro conselho, o nosso tempo não vai permitir que a gente enuncie esse outro conselho. Outro conselho, conselho número 2 é, onde está aqui? Celebre e perpetue a reconciliação em sua memória. Vamos falar sobre isso na próxima oportunidade, em que eu pregar aqui sobre Gênesis. Vamos falar sobre os versículos 32 e 33. E depois o terceiro conselho: prepare-se para novos dissabores no campo relacional. A palavra de Deus vai mostrar essa lição para nós, vai nos dar esse conselho indiretamente e nós vamos aprender com isso. O importante que devemos aprender com esse texto que está presente aqui, e que ao qual eu tenho dado essa abordagem, estou dando essa abordagem mais pastoral, é o seguinte, o que deve ficar gravado em nossa mente. Nós somos os filhos da paz. Nós somos servos do príncipe da paz. E nós cremos e adoramos o Deus de paz. E isso deve ser levado muito a sério. O príncipe da paz nos salvou, nos colocou na família da paz, derramou a paz em nossos corações e nos tornou servos do Deus da paz. Isso tem que ter algum reflexo no nosso trato com os nossos inimigos. Isso deve ter algum reflexo no trato com o nosso cônjuge. Isso deve ter algum reflexo no trato com os nossos filhos, no trato com os nossos pais, no trato com os nossos irmãos, no trato com os nossos conhecidos. Nós somos os filhos da paz. Aqueles que nos ofenderam, diante deles, nós devemos estender, preparar um banquete e estender-lhes a mão, numa disposição de amizade perpétua, intocável, porque nós somos membros da semente santa, somos herdeiros das promessas feitas a Abraão, somos pequenos Isaques. Por meio de nós, da nossa mensagem, as famílias da terra são abençoadas. E nós temos que, em alguma medida, imitar esses homens, como filhos da paz, como servos do príncipe da paz e como adoradores do Deus da paz. Na próxima oportunidade nós vamos apresentar os outros 2 conselhos aí que emanam dessa passagem.